Ok, mais um vídeo. Peptídeos, o assunto do hype do momento. E hoje não vamos falar sobre incretina, tô colocando aqui meu relógio. Eu só uso esse relógio aqui pra gravar, tá? Que fica mais bonitinho. Geralmente eu uso o meu Apple Watch, que é o mesmo relógio pra corrida, pra treino. Mas pra gravar eu coloco esse aqui que fica mais bonitinho, com essa camisa polo, que eu ganhei do meu aluno e amigo Rafa Birro. Mas esse assunto não interessa. Nós vamos falar sobre peptídeos, tá? Não é sobre retatrutida, nós vamos falar sobre peptídeos que estão ligados ao hormônio do crescimento, ao GH. Então, se você está querendo utilizar peptídeos ou já está utilizando, você precisa assistir esse vídeo antes de fazer qualquer besteira em relação à utilização desses compostos, ok? 90% das pessoas que estão utilizando peptídeos geralmente têm feito cagada quanto à escolha, à ordem e principalmente à titulação de dose. E fatalmente, né, se você tem 2 neurônios, você não quer fazer parte desses 90%, beleza? O que a maioria da galera acha é que os peptídeos eles funcionam como se fosse uma injeção mágica, né? Você vai utilizar num dia e no outro dia você acorda de repente com o abdômen trincado, seco. Porém, não é assim que acontece. Então, nesse vídeo específico, eu vou te mostrar quais são os 3 peptídeos que realmente fazem sentido em relação à queima de gordura e por que a maioria da galera não consegue extrair o máximo potencial de todos esses peptídeos. E, obviamente, eu vou te mostrar, né, como utilizá-los de maneira eficiente e principalmente segura, beleza? Então, pega o seu café, pega o seu whey, o seu, sei lá, qualquer coisa que você queira beber, senta na cadeira com paciência, que esse vídeo ele vai ser longo, porém, no final desse vídeo você vai sair com a sensação de que valeu a pena ficar escutando durante sei lá quantos minutos o Breno falando pra cacete. Não me xinga no comentário porque eu gosto de trazer o contexto além, né, dessa informação prática, beleza? Então, bora pro vídeo. Agora, antes da gente entrar naquele conteúdo mais técnico, eu pensei em fazer uma espécie de mapa mental para que você consiga sair aqui desse vídeo com o máximo de conhecimento, beleza? O meu objetivo com todos esses vídeos não é simplesmente te entregar um protocolo, para de ficar pedindo isso nos comentários, tá? Por mais que você queira que eu te entregue quais peptídeos, quais doses utilizar, como fazer reconstituição, não! Todos os vídeos eu vou sempre te passar o contexto por trás. E você toma a decisão se faz sentido ou não utilizar, beleza? Só que agora você vai tomar essa decisão munido de informação. Então, dito isso, nessa primeira camada desse mapa mental, eu vou te mostrar por que a sua base é o mais importante, porque que a base ela vem antes da escolha e da utilização de qualquer peptídeo, ok? Quando eu estou falando de base, eu estou me referindo ao seu treino, à sua dieta, ao seu sono, a todos os seus exames que muitas das vezes você não faz, que você é preguiçoso de ir lá no laboratório colher o sangue. Então, se você não tem nada disso em ordem, nenhum peptídeo do mundo vai resolver o seu problema, seja o seu problema qual for. Na segunda camada, eu vou te explicar o mecanismo de ação de cada um desses 3 peptídeos, ok? Já dando um spoiler do que a gente vai falar, peptídeos ligados ao GH, como combiná-los, tá? Sem enrolação, sem aquelas explicações cheias de palavra técnica, ok? Esse vídeo eu resolvi fazer de um formato diferente do que geralmente eu faço. E lá na terceira camada, eu vou te mostrar todos os erros clássicos que a maioria da galera começa a fazer e começa a falar que os peptídeos não funcionam, que o problema está com o fornecedor, enfim, tá? Essas 3 camadas, tá? Guarda isso, que cada uma delas ali é importante e eu vou explicar ao longo do vídeo quais são os peptídeos e como utilizar. Bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que todo e qualquer peptídeo que você decida utilizar, antes de pensar em injetá-lo, você precisa estar em uma posição favorável para esse peptídeo ele poder, né, desempenhar a sua função ali no máximo. Como assim, Breno? Eu preciso me posicionar como? Se você está comendo um monte de besteira, um monte de merda, se você não tem uma dieta alinhada com a sua realidade e com os seus objetivos, se o seu sono é um lixo, se você não está treinando ou está treinando porcamente, se você não tem os seus exames em dia, não tem como saber como o seu corpo, o seu organismo ele está se comportando por dentro. E automaticamente você não está pronto para utilizar peptídeos. Não compra porque não vai valer a pena. Eu te garanto, não vai. Pensa comigo, os peptídeos, eles não são injeção mágica, você já sabe disso, você não vai acordar com a barriga trincada, você não vai derreter aquele pneuzinho, sabe, que tem aqui na lombar, nos flancos, não funciona da noite pro dia, beleza? Os peptídeos, eles trabalham como um mecanismo de sinalização natural do seu corpo, principalmente se tratando do hormônio do crescimento, o GH. Sim, a gente vai falar sobre todos os peptídeos derivados do GH. Então deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo quando você começa a elevar os seus níveis de hormônio do crescimento, tá? O GH. Quando você tem esse GH elevado na sua corrente sanguínea, você ativa o que a gente já conhece, caso você assista os meus vídeos, como oxidação de gordura. O que é isso na prática, Breno? Ao invés do seu corpo buscar incansavelmente a utilização de glicose como combustível principal, ele começa a optar por quê?
Gordura. Sabe aquela gordurinha que você acumulou na barriga durante anos de dieta merda, né? Ou se é que você faz dieta. E não sai nem a pau, você se mata na academia, você se mata de treinar, faz 2, 3 cardios por dia e essa gordura ela não sai de jeito nenhum. Quando você começa a ativar essa tal oxidação de gordura, o seu corpo ele começa a ficar mais inteligente nesse sentido. Então ele começa a acessar essa gordura e utilizá-la como fonte de energia para todas as suas atividades. E obviamente que não para por aí. Quando você consegue fazer isso de maneira consistente, o seu corpo ele começa a se autorregular. Então você tem um sono de qualidade, você começa a ter uma melhor recuperação, você tende a ter mais energia e como consequência disso, você tende a colher bons frutos dos seus protocolos com peptídeos. Uma analogia que eu sempre gosto de utilizar é a analogia com carro, né? Porque fica muito claro da gente entender. Pensa que você agora tem um Tesla, tá? Aquele carro top elétrico. Quando você vai dormir, você carrega o seu carro durante a noite inteira. E aí quando você acorda de manhã, vai lá na garagem, você pega o seu carro, ele ficou a noite toda carregando, então ele tá com 100% de bateria. Você pega seu carro, você vai trabalhar, a bateria está lotada, rende o dia inteiro. Agora, em outro cenário, quando você não dorme direito, quando você dorme mal, a bateria do seu carro, ela não carregou direito. Você acorda naqueles 30, 40%, né, de energia. E o que acontece? O seu Tesla, ele começa a ficar lento, ele pode vir a dar algum problema e eventualmente ele vai travar e vai te deixar parado no meio da rua. O seu corpo é exatamente a mesma coisa. Se você não tem uma noite de sono ajustada, não pense que isso é enrolação, conversa fiada, porque não é. A sua bateria, ela não carrega, você fica lento o dia inteiro. Não adianta ficar com foco nos peptídeos, porque geralmente o problema não são eles, beleza? A sua performance nos treinos, ela não tá boa. A sua oxidação de gordura, ela também não tá legal, justamente porque o seu sono, ele não tá bom. Começa a cuidar do seu sono, beleza? Então, os peptídeos, eles atuam exatamente da mesma forma. Quando eles são utilizados da maneira correta, eles deixam a bateria do seu carro lá no talo, carregada no 100%. Então, partindo direto para os peptídeos, né? Quais são os 3 peptídeos que realmente funcionam em relação à perda de gordura, beleza? Eu vou te explicar como cada um funciona, para que cada um serve e como utilizá-los. Na primeira lista, né, que na verdade serão 2, a gente vai fazer um combo com esses 2, justamente porque o sinergismo desses 2 carinhas é muito foda em relação à perda de gordura. CJC 1295 e Ipamorelin. Quando você escutar o nome desses 2 peptídeos juntos, você já começa a enxergá-los como se fossem peptídeos do GH natural. Por quê, Breno? Justamente porque quando eles estão combinados, eles começam a liberar a sua própria produção de GH. Não é hormônio sintético, não é aquele GH que você compra lá na farmácia de uso exógeno. O CJC 1295 e o Ipamorelin, eles funcionam sinalizando igual a todos os peptídeos, tá? Lembra daquela analogia com o WhatsApp? Então esses 2 carinhas, eles pegam o celular e mandam um WhatsApp lá para sua glândula pituitária e ele fala assim com ela: bora, vamos filha, bora trabalhar. Começa a liberar hormônio do crescimento para que essa pessoa comece a operar em um nível mais pro. Bora trabalhar, libera esse GH e bota o shape para acontecer nessa pessoa. Então basicamente é isso. Fazendo novamente uma analogia para que você consiga entender ainda melhor, pensa em TRH versus TRT, beleza? A TRH, terapia de reposição hormonal, e a TRT você já deve saber o que é, né? Terapia de reposição de testosterona. Qual que é a diferença, Breno? Quando você está em TRH, você está comunicando com o seu corpo para ele acordar, para ele pegar aquela testosterona que está presa por qualquer motivo e começar a liberar na corrente sanguínea, né? Coloca tudo isso para rodar de maneira natural. Percebe que você está basicamente utilizando o seu próprio sistema endócrino, tá? O seu sistema natural, para rodar a sua própria testosterona, que por algum motivo, né, por maus hábitos, alimentação, falta de treino, essa testosterona ela está bloqueada, ela está suprimida. Você não está colocando testosterona de maneira exógena, sintética, beleza? Você não está pegando uma durateston e aplicando no seu corpo. Você está basicamente estimulando o seu corpo a utilizar o que ele já tem de maneira natural. Porém, por algum motivo, o seu corpo ele bloqueou essa testosterona. Agora, em outro cenário, né, pensando na TRT, você já deve ter feito, né, terapia de reposição de testosterona, o cenário ele muda completamente, tá? Porque aí sim, você está pegando o hormônio sintético, a testosterona sintética, e injetando no seu próprio corpo. Simples. E nesse cenário, quando você injeta a testosterona, né, de maneira sintética, ela entra no seu corpo e ela assume todo o controle. O seu corpo ele basicamente entende que caso tenha essa testosterona vinda de maneira exógena, circulando, ele automaticamente não precisa produzir. Então ele cessa a produção, beleza? Recapitulando, na TRH, terapia de reposição hormonal, a gente está estimulando o nosso próprio sistema. Já na TRT, a gente está trocando, né? Cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem o seu momento específico, tá? E quando deve ser implementado. Falando dos peptídeos, a lógica ela se aplica, ok? Os peptídeos naturais que aumentam a produção, que aumentam o seu GH, eles são idênticos àquela terapia de reposição hormonal.
eles estimulam a sua própria produção, eles usam o seu sistema endócrino de maneira natural. Agora, claro, se você estiver mirando em resultados mais extremos, né, se você quer ficar gigantesco, extremamente seco, né, pronto para subir no palco, obviamente você precisa optar por hormônios sintéticos. E óbvio que eu não vou ser o cara otário que vai chegar aqui, né, e falar que o caminho natural ele é o melhor, né, pensando puramente em estética, ok? Mas para a maioria das pessoas que não querem performar em alto nível, né, querem apenas otimizar a perda de gordura, né, ter uma melhor recuperação, ter um sono mais otimizado, os peptídeos naturais, eles funcionam muito bem nesse sentido e vai entregar o que essa pessoa quer. Então, CJC e Ipamorelin, eles são exatamente para isso. Trazendo para a prática, eles vão aumentar a sua produção natural de GH sem você precisar ficar gastando rios de dinheiro com GH caro de farmácia e automaticamente colher todos aqueles efeitos colaterais ligados ao GH sintético que a gente já conhece. Aumento da resistência à insulina, né? Aumento da retenção, diversos outros. A primeira coisa que você vai notar com a utilização do CJC e o Ipamorelin é que o seu sono ele vai começar a ficar top. O seu sono ele vai melhorar. Essa é a primeira percepção que todos os meus alunos relatam, tá? E isso geralmente é garantido com quase todos os peptídeos, né, que são derivados do hormônio do crescimento. Então, automaticamente você vai estar acordando igual o seu Tesla lá com a bateria no talo. Sabe aquela dor muscular de início tardio que quando você faz um treino você fica dolorido? O que não é sinal de hipertrofia, tá? Fica um adendo aqui para vocês, é apenas uma sinalização inflamatória do seu corpo para ele começar a reparar todos aqueles tecidos que foram afetados por microlesões devido ao treinamento, ao estiramento de fibras. Só voltando aqui, eu precisei extrapolar. Não tem nada a ver com o assunto. Mas essa recuperação ela vai ser mais otimizada. Caso se recuperava em 3 dias, você vai começar a perceber que 2 dias está sendo o suficiente para você estar zero e você vai conseguir gerar um outro estímulo naquela mesma musculatura que foi treinada lá na academia. Então, o cenário ele fica extremamente positivo quando o seu sono, né, perceba a importância, ele começa a ser mais otimizado. Com o tempo, você também vai observar que aquela gordurinha, sabe, que fica ali embaixo do umbigo, que não vai embora nem fudendo, quando combinado a um déficit calórico bem estruturado e claro, né, quando você está treinando de maneira consistente, sim, essa gordura ela vai desaparecer aos poucos. Não é rápido, mas essa gordura ela vai ser acessada. Agora você precisa entender uma coisa, tá? Em relação a todos esses peptídeos de GH, eles fazem basicamente a mesma coisa. Todos eles vão elevar o seu GH, melhorar o seu sono, melhorar a sua recuperação, aumentar a oxidação de gordura, a queima de gordura. O que muda de um peptídeo para o outro são pequenos ajustes lá na molécula desses compostos, pequenas modificações que determinam justamente com que um peptídeo ele seja melhor para uma coisa bem específica e um outro peptídeo ele é melhor em uma outra função específica, beleza? E agora vem a parte do time, né? Quando eu devo utilizá-los, Breno? Em qual horário? A maioria deles, tá? Esses peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, ligado ao GH, incluindo o CJC 1295 e o Ipamorelin, esse primeiro combo, a ideia, né, o melhor cenário é que você utilize à noite de barriga vazia. Não é jejum de 8 horas, mas de barriga vazia, beleza? Sem comer, sei lá, por pelo menos 3, 4 horas. Isso é até bom para o seu sono também, não só para a utilização do peptídeo. Você injeta, né, de barriga vazia, aí depois você vai dormir. Simples assim. Mas por que utilizar antes de dormir, Breno? Justamente porque quando você dorme, o seu corpo de maneira natural, ele eleva, né, a produção e a liberação de GH. Então quando você combina os peptídeos com a sua produção endógena, você está simplesmente potencializando todo o cenário. Então tem um efeito cinético e faz sentido você potencializar tudo isso. Agora partindo para o segundo da nossa lista, AOD 9604. O AOD 9604 é o que a gente chama de fragmento de GH, tá? E só para explicar, GH, o hormônio do crescimento, tá? É o sistema operacional completo. Pensa no GH como se fosse um iPhone, tá? Um smartphone na sua mão. Ele gerencia a bateria, ele atualiza a tela, ele roda processo em segundo plano, tira foto, grava vídeo. O GH sintético, ele é exatamente isso, tá? Ele constrói músculo, ele mexe e altera a sua glicemia, ele retém água, ele recupera a articulação, ele também queima gordura, ele é o iPhone completo que está na sua mão possivelmente. Já o AOD 9604 é como se fosse um aplicativo específico. Pensa que o AOD ele é aquele aplicativo que serve, sei lá, para deletar os seus arquivos inúteis, para limpar o seu armazenamento. O AOD é justamente um fragmento, uma parte específica do GH, especificamente o fragmento 177, 191, só a título de curiosidade, beleza? Se tratando do AOD, ele é específico em algo que interessa pra cacete. O que, Breno? Queima de gordura. Então nós estamos falando de um peptídeo que mira, né, como se fosse um sniper, diretamente nas suas células de gordura profunda, aquela célula marrom, difícil de acessar, difícil de sair, principalmente localizada na gordura visceral. E o AOD, ele faz isso de uma maneira mágica, porque ele não vai elevar o seu GH e o seu IGF-1. Você não precisa aumentar o hormônio do crescimento para queimar a gordura com a utilização do AOD, beleza? Justamente porque ele age direitinho lá na sua célula de gordura, é como se você contratasse um especialista para resolver um problema específico.
Sabe quando você chama aquele marido de aluguel que, pô, você pede o cara para trocar a lâmpada, para instalar uma mesa, para montar uma cadeira? Não. O AOD é justamente o especialista. Então, esse cara, ele vai lá na sua casa e ele só sabe instalar ar-condicionado. Eu instalei recentemente esses dias. Então, esse cara, ele faz de uma maneira genial a instalação de ar-condicionado. Mais nada, mas ele faz isso muito bem, entende? Para quem esse peptídeo é mais indicado, Breno? Pensando num cenário perfeito em relação à utilização do AOD, eu, particularmente, coloco naqueles casos onde o aluno ele já está em um déficit calórico bem agressivo, eu já tenho poucas cartas na mão para lançar, né, para otimizar o físico e o resultado desse aluno. O percentual de gordura ele está bem baixo, né? E por algum motivo, essa pessoa ela atingiu um certo platô em relação à estética, tá? 10, 12% de gordura, mas ainda falta, né? Ainda tem aquela gordurinha que não sai nem a pau. Por mais que você coma tilápia e alface, essa gordura não sai. Então, pensando justamente nesse cenário, o AOD 9604 ele é extremamente eficiente e brutal quanto ao acesso e à utilização, óbvio, dessa gordura como fonte de energia. E tem um detalhe mais importante, se você está em déficit calórico, né? Se você sabe estruturar a sua dieta, porém, chega um momento que esse déficit calórico ele começa a custar o seu preço, né? Você não está só perdendo gordura, mas você percebe que tem músculo indo embora junto, né? Isso é normal em déficit calórico, beleza? Principalmente em déficit calórico de longo prazo e agressivo. Então, o AOD, ele oferece uma blindagem em toda a sua massa muscular. Então, você não está só otimizando a perda de gordura, você está protegendo a sua massa muscular. Mas, claro, isso acontece quando você tem uma dieta ajustada, principalmente em relação ao aporte proteico, né? Que faz toda a síntese proteica, que ajuda na blindagem, na recuperação muscular, beleza? Então, AOD, entendam, enxerguem esse peptídeo como um sniper que acessa as suas células de gordura marrom, aquela gordura visceral que não sai nem fudendo. E além disso, ele está blindando todos os seus músculos para que você consiga perder só gordura e não perca músculo, beleza? Em relação ao time de utilização desse peptídeo, é diferente lá daquele combo que eu falei lá no início do vídeo. Você não deve utilizá-lo à noite igual a grande maioria dos peptídeos ligados ao GH. Você acorda pela manhã e utiliza o seu GH. A primeira coisa que você faz é ir lá na geladeira e utiliza o seu GH, utiliza o seu AOD, beleza? Mas por que disso, Breno? Justamente porque ele tem um melhor funcionamento no momento que você acorda. Simples, é só isso. Acorda, vai na geladeira, pega o AOD e aplica lá na sua tartaruga, beleza? E agora partindo para o terceiro peptídeo da lista, né? E eu deixei ele aqui por um motivo especial, porque eu considero ele um dos mais importantes para quem realmente quer mudar toda a estética corporal. Tesamorelin, beleza? Tesamorelin, ele é um peptídeo que também libera GH, igual quase todos os outros, porém de uma forma bem específica. Por quê, Breno? O tesamorelin, ele é um análogo do GH-RH, que é o hormônio responsável por liberar GH na sua corrente sanguínea. Então, o que ele faz? Ele estimula novamente aquela glândula pituitária que eu falei lá no início, a liberar de maneira pulsátil, né, vários pulsos de GH ao longo do dia. E sendo bem honesto com você, eu demorei para implementar a utilização desse peptídeo com alguns alunos, justamente porque eu nunca utilizei, beleza? Então não vou ser mentiroso aqui, eu nunca utilizei, tá? No cenário atual não faz sentido para mim, e quando eu competi no bodybuilding, eu utilizava o GH sintético de farmácia, eu falei lá no início, eu precisava de resultados expressíveis, então eu já cheguei a fazer umas loucuras, eu já cheguei a utilizar 10 weed sizing por dia, então para que utilizar um AOD? Não fazia sentido. Então eu nunca utilizei, porém, depois de ler vários estudos clínicos, eu analisei e vi que fazia sentido utilizá-lo, justamente com alguns alunos específicos, principalmente aquela galera que tá ali, pô, já passou dos 30, 35 anos e tá começando a acumular mais gordura, né, principalmente na barriga, sabe aquele shape de pai, tá? O cara, ele é magro sem camisa, porém ele tira a roupa e tá com aquele pneuzinho, né? Com aquela gordura visceral horrível, né? Então o tesamorelin, ele atua de maneira brutal, justamente na queima de gordura visceral. E automaticamente, quando você acessa e queima essa gordura visceral, o que você faz? Você lembra, né? Eu falo isso em todos os vídeos, lembra lá daquelas 3 falhas? Inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina e falha na produção de ATP. Quando você perde essa gordura visceral através da utilização desse peptídeo, automaticamente você está agindo diretamente na segunda falha, resistência periférica à insulina. Você reduz drasticamente esses marcadores que dão sinal de que você está se tornando um pré-diabético ou diabético. Então percebe que a utilização do tesamorelin, ela não é só sobre estética, a gente está falando de saúde também. Então, recapitulando, né? Primeiro ponto, os peptídeos, eles não são mágicos, eles não são uma injeção que vai operar um milagre no seu corpo, você não vai acordar magro no dia seguinte. Precisa de tempo, precisa de um cenário otimizado para que tudo isso funcione. Segundo ponto, todos os peptídeos de GH fazem basicamente a mesma coisa. Melhoram seu sono, melhoram a sua recuperação e ajudam eficientemente na queima de gordura. O que muda é exatamente aquele foco específico de cada um. E terceiro ponto, os 3 peptídeos que realmente funcionam para perda de gordura, anotem. CJC 1295 com ipamorelin, AOD 9604 e por último, muito certeiro na queima de gordura visceral e abdominal, óbvio, tesamorelin.
Quarto ponto, o timing é extremamente importante para que todos eles atuam na sua máxima performance. A maioria dos peptídeos você tende a utilizar à noite de barriga vazia. O AOD você utiliza pela manhã, logo quando você acorda. Porém, se você não está treinando direito, se você não está dormindo, nenhum desses carinhas eles vão entregar aquilo que você busca. E é justamente por isso que eu tenho a minha consultoria online. Se você não sabe, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tem lá na minha bio, vai ter aqui na descrição desse vídeo. Você acessa o meu site, você escolhe o plano que melhor lhe atende. Nós vamos avaliar todos os seus marcadores, tá? Em relação aos exames e decidir qual que é a melhor estratégia a nível de treinamento, dieta e protocolo e te entregar tudo isso. Onde, Breno? No aplicativo exclusivo. Tudo bonitinho, tudo explicado e tudo individualizado. Quem é meu aluno já sabe que é individualizado, principalmente a parte de protocolo. E antes que você comece a surtar me pedindo protocolo, eu não posso entregar protocolo aqui no YouTube. Então, eu decidi fazer de uma maneira muito melhor, né? Quem é membro já sabe disso. Eu criei a Elite Metabólica, que é justamente um grupo fechado de pessoas que não querem apenas um protocolo, né, que vai ali replicar na rotina delas. Lá eu entrego um PDF estruturado. Comenta aqui, quem é membro comenta o que recebe, tá? A qualidade ali do material. Tá? Que tem tudo explicativo. É como se você saísse de qualquer um desses vídeos meus denso de conteúdo técnico e às vezes você sai e fala, meu Deus, eu entendi, mas não entendi, estou com um pouco de dúvida. Lá no Membros você vai receber um PDF bonitinho com o resumo de tudo e claro, né, com aquilo que vocês mais buscam, né? Titulação de dose, o timing para você entrar, para você retirar qualquer um desses compostos e obviamente o que vai estar lá hoje é relacionado a esses três carinhas que a gente falou, 4 na verdade, o primeiro era um combo. Então, faça parte da Elite Metabólica, seja membro do canal e óbvio, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo. Se você está assistindo e não é inscrito, porra bicho, ajuda o papai, ajuda o Breno, se inscreve no canal, é isso. Eu sou Breno Azevedo e fui!